Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Nesse primeiro bloco de entrevista aqui do programa do Morada no Campo, eu vou trazer para vocês o meu bate-papo com a Jurema Hatz, entomologista. Ela fala sobre as estratégias de manejo químico e biológico dos insetos e esse nosso bate-papo foi durante a Tecnoshow Comigo 2023. Se tem uma coisa que eu gosto, é prosear com pessoas que eu admiro. Sabe aquela coisa de pessoas que você conhece ao longo do tempo, viram seus amigos e dizem que quem tem amigo é melhor do que ter dinheiro, né? Essa moça que está aqui na minha frente é uma grande amiga que eu tenho uma admiração, um respeito e um carinho enorme. E você sabe disso, né? Jurema Hatz. Obrigado por tanto elogio. Você também é uma pessoa que eu admiro demais. Também sou sua fã. Olha, talvez a maior entomologista desse Brasil. Talvez não, hein? Eu acho que é a maior, sim. É a maior. E é internacional também. Aliás, eu brinco essa coisa de internacional, mas você já viajou muito, né, Jurema? Representando o Brasil, representando a nossa pesquisa, né? Então, graças a Deus, estamos sim. A gente tem desenvolvido vários trabalhos com moléculas novas para diferentes empresas e geralmente existem algumas reuniões onde nós apresentamos resultados desses trabalhos em vários países. Então, a gente teve agora recente na Suíça, fazendo também um trabalho com o lançamento de uma nova molécula que também foi lançada no Brasil, pela Syngenta. E cada vez que nós vamos, nós estamos levando então esses trabalhos e às vezes nós apresentamos esses resultados para as pessoas, os pesquisadores desses países. Então é uma oportunidade muito grande de representar o Brasil, uma oportunidade muito grande de representar o estado de Goiás, o Cerrado, a nossa história, para os países que dependem muito das nossas informações, que a agricultura nossa é fantástica. Toda vez que a gente proseava aqui, eu te apresentava como professora, porque você foi professor da UniRV por muitos anos, desde o tempo que era Exucarb, FESUV, né? Isso. E agora você não é mais professora? Não. Então, eu terminei meu ciclo como docente, né? E hoje eu estou só na pesquisa. A gente já era pesquisadora, desde antes de ser professora, eu já trabalhava com pesquisa. Sim. Mas hoje nós estamos com dedicação exclusiva. Tem muita gente aí boa no campo que eu adoro acompanhar, meus ex-alunos, grandes profissionais que nós temos em diferentes regiões do Brasil, mas hoje nós estamos dedicando exclusivamente a uma estação de pesquisa que é a AgroHatz. Eu posso dizer para você, Divino, que a nossa estação de pesquisa, a AgroHatz, ela é a única no país que trabalha exclusivamente com a parte de entomologia, que é o estudo dos insetos. E qual é a grande vantagem disso, de trabalhar apenas com os insetos? Então, a nossa formação é em cima desses estudos, né, entomologia. E então eu tenho condição de entender a dinâmica da praga dentro do sistema. Por exemplo, o perseverter da soja. Eu colho a soja, ele vai para o milho. Eu tiro o milho, ele vai para o sistema, ele vai para a planta daninha, a mosca branca, a cigarrinha. Então eu tenho condição de acompanhar o manejo químico, o manejo biológico, o manejo estratégico, entender a safra, entre safra, safrinha, e aí os resultados ficam fantásticos. E a gente então optou para a gente estar investigando mais a vida dos insetos e nesse sistema, por isso nós dedicamos exclusivamente à entomologia. Você falou aí de manejo biológico, é um tema que eu tenho ouvido muito. Eu tenho visitado empresas de biológicos, conversado. Esses dias conversando com o presidente de uma empresa, ele falou assim, o biológico... eu perguntei como é que seria a convivência, né, do biológico com o químico. Ele falou assim, não, o biológico vai suprimir o químico, vai acabar com o químico. Eu ainda brinquei com ele, falei, você está muito otimista, né? Porque não é isso que eu ouço. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Então, no passado o biológico era inimigo do químico, né? E hoje eles são amigos, eles têm que ser amicíssimos, é verdade. Porque um complementa o outro. Hoje a necessidade que nós temos de estar inserindo o biológico no manejo é fundamental e necessário. Nós temos pragas aí, por exemplo, a cigarrinha do milho, que ela responde e ela contribui muito no manejo quando ele é feito associado ao químico. Nada impede de eu utilizar o biológico sozinho, isolado,
Mas se eu usar associado com outra ferramenta, então eu tenho muito mais segurança. Hoje é uma realidade. Biológico é fantástico. As empresas estão investindo em biológico de qualidade, que tem, isso é muito importante, viu, Divino Ronaldo? Porque tem produtos aí que usam a palavra biológico, que a gente vai ver, não tem essa a garantia, o termo de garantia, né? Então isso é muito importante. A qualidade, a idoneidade, mas hoje é uma realidade. A agricultura hoje, quanto mais biológico eu inserir, melhor qualidade, e eu vou diminuir não é a presença do químico. Talvez eu vou diminuir o número de aplicações, eu vou ter um melhor controle, a melhor eficácia, e eu vou eliminando aquela praga devagarzinho, talvez, nosso sonho do sistema, né? Então hoje nós trabalhamos com biológico em várias situações, e temos também bioinseticidas, que também contribuem muito com os químicos biológicos, que são produtos que não são inseticidas e que muda o comportamento da praga, fazendo com que ele chegue mais perto do químico, do biológico, a gente consiga mais resultado. Então, assim, hoje é muito interessante. Hoje fala assim, praga não é só controle químico. Nós temos que ter várias ferramentas. Aproveitando que a gente entrou um pouco nessa seara aí do biológico, e você falou que existem produtos e produtos, nem todo mundo tem aquela qualidade maravilhosa. E o on-farm? O que você me fala do on-farm? Aquele produto que o produtor prepara lá na fazenda. Eu sei que existe on-farm e on-farm também. Exatamente. E aí, o que você me conta? Então, eu acho assim, quando o produtor ele opta para fazer um on-farm, ele com certeza ele deve estar no melhor know-how. Porque então ele vai ter uma estrutura, um investimento e não produzir um produto de qualidade. Então é fundamental que ele tenha pessoa especializada, contrate técnicos especializados para poder produzir esses on-farm e também avaliar periodicamente a qualidade desses produtos, para garantir a aplicação dele. Então ele vai ter uma despesa que não vai resolver o problema. Então é questão de conscientização, sim, porque eu preciso produzir um on-farm de qualidade para resolver o meu problema. Então, eu acho que isso aí é mais uma questão de conscientização. Você acha que tem muita empolgação nisso aí? Olha, eu não combinei com ela, tô apertando. Tudo bem, não, tá. Acho que... Deixa pra lá, não precisa de responder, não. Nessa safra agora, parece que houve menos problemas com pragas, né? Foi. As condições climáticas esse ano foi bem diferente, nós sentimos isso em vários setores, vários segmentos. Desde manejo de plantas daninhas, né? Desde manejo de doenças, que eu acho que foi o pior, e pragas. Então, como praga, ela é um oportunista do sistema, então se sobrou planta daninha, a praga vai aproveitar aquela oportunidade, vai se instalar ali. Mas pensando na cultura específica, vamos passar na cultura da soja, o volume, as precipitações foram muito altas. Então a praga chegou, não é que chuva controla a praga, não, a praga chegou e as precipitações altas não deixam ela estabelecer. Aí dava uma folga, ela voltava, vamos de novo, né? Postura, inseto na fase inicial, pequenininho, vinha mais outra pancada de chuva aí de 40 milímetros, 60 milímetros, 100 milímetros, frequente de novo. O que eu fazia? Quebrava o ciclo. A praga tentava de novo, e assim foi, com percevejo, foi com lagarta, foi com cigarrinha. Então, ela não conseguiu estabelecer, criar aquela população altíssima que chamasse atenção. O produtor já tinha comprado os inseticidas para aplicar, usou pouco, acredito que não teve tanta utilização nesses produtos, porque a população foi bem menor, mas o produtor tem que ficar atento, né? Não é porque a população foi baixa, o inseto não está presente ou ele vai diminuir. Então, este ano tivemos sim uma menor pressão de pragas, principalmente percevejos em soja. Eu achei até que ia ser o contrário. Como a nossa janela de semeadura estava tão longa, nossa, esses percevejos vão dar problema, porque ele ia sair de uma cultura e ia passar para outra, porque ele migra, né? Quem começou a plantar mais cedo, pôs mais tarde. E não foi o que aconteceu, porque a chuva não permitiu que ele se estabelecesse tão rapidamente, exatamente. Então acabou tendo uma contribuição para a redução da população de praga. Mas não podemos dizer então que está tudo sob controle. Não, muito pelo contrário. Agora nós sabemos que vai abrir um solzinho, já está, né? Nós já estamos aí com o outono mais quente.
E aí, quem está no campo agora? Tá a cigarrinha, do milho. Pois é. Tá. Essa tem tirado o sono de muita gente, Exatamente. né? Vai vir o pulgão do sorgo. Que é outro, né? Que é outro também. Então, são pragas difíceis, são sugadores. Os sugadores são sempre mais difíceis de manejo do que os mastigadores. E aí, então, nós temos que ficar mais atentos. Tem muita coisa chegando no campo, ainda muita estrada para rodar até terminar essa safrinha. Você acha que tem que aprender mais a respeito da cigarrinha? Ou já se sabe muito? Porque assim, a impressão que dá é que é informação demais, muita gente falando, muito ruído, sabe? E o produtor tá meio perdido. Quem que eu vou ouvir? Eu ouço esse, eu ouço aquele, e muitas vezes não sabe como agir. Esse comentário seu é fantástico e fundamental. No início nós apanhamos muito. Nossa, eu posso falar pelos meus ex-alunos. Eu sempre nas minhas aulas falava, isso aqui é a cigarrinha. E eles me achavam a cigarrinha no milho. Mas os molicutes, as doenças, os enfesamentos não existiam. Então nós viemos enfrentar isso aí em 2017. 15 a 17. Nós estamos em 2023. Então no início nós apanhamos muito, os materiais de milho eram muito suscetíveis, não tinha tolerância, né? Nós não tínhamos tanto conhecimento biológico, também na utilização com os químicos. Hoje nós já podemos escrever um manejo. Mas o que você disse é muito importante. Nós precisamos de reunir toda essa informação num local só para que o produtor realmente comece a utilizar isso aí. É manejo. Não existe um inseticida. Esse inseticida é o top. Não existe. Tá? Não existe esse biológico top. Então, esse milho é o mais tolerante. Não existe isso. É manejo. E o maior causador de tudo isso no sistema chama milho tiguera. Então, que danadinho, né? Qual a diferença do milho tiguera com a cultura do milho? Eu tenho, por exemplo, milho verão, milho safrinho, milho irrigado, milho pipoca, etc. Qual a diferença do milho tiguera? Tudo milho. É que essas culturas, elas são manejadas. Eu aplico inseticida nelas para controlar a cigarrinha. E o milho tiguera é uma planta fora do lugar. Então, ele vira praga, né? Exatamente. Então eu não vou lá no meio da soja fazer aplicação de inseticida para cigarrinha. Na beira da estrada, cheio de milho, eu não vou fazer aplicação de inseticida para cigarrinha. Então ele é o maior multiplicador. Então, primeira coisa, conscientização. Depois, quando instalada a cultura, aí nós já sabemos que nós temos que fazer um bom tratamento de semente e, é igual criança, cuidar na fase inicial. Cuidar na fase inicial. O milho ali na fase começou a sair, já começamos a verificar a presença da cigarrinha. Nós vamos cuidar aí no V2, V4, V6. Se nós concentrarmos um bom manejo aí, nós vamos impedir que os molicutes se multipliquem, que vai causar o produto lá no final. O que nós apanhamos no passado? Nós não tínhamos essa informação. Então a gente pegou, nós às vezes não protegia tanto ali na fase inicial, ou nós sabemos. E o produtor tem que saber disso aí. Cuide enquanto está na fase inicial. É ali que os molicutes são inseridos, é ali que eles vão multiplicar. Cigarrinha não gosta de milho velho. Gosta sempre de milho novinho. Deixa eu mexer no vespeiro aqui. Vai. Por exemplo, você está ali em Santo Antônio da Barra, que é uma cidade pequena, isso tem muito em Goiás. Cidades pequenas, onde tem lavoura de milho em volta. E o pessoal gosta de plantar um milho no quintal para fazer pamonha. E esse milho ele não tem o manejo, né, que deveria ter. Não tem. E isso acaba funcionando mais ou menos como o milho tiguera? Na verdade, isso é uma verdade. No momento, isso é uma verdade. Sabe por quê? Esse produtor, ele não tem nem o conhecimento e nem a necessidade de resolver aquele problema. Não, ele quer comer pamonha. Exatamente. Então, quer dizer, nós estamos cheios. O estado de Goiás é um estado... O estado de Goiás, o Divino Ronaldo, é um estado complicado. Aqui, nós temos 7 opções de cultivos. Nós temos ainda o milho pamonha. Então, se eu pensar nisso que eu estou falando aí, verão, safrinha dá 7 oportunidades, né? E aí, nós temos o milho pamonha. Fala, mas milho pamonha? Milho pamonha. Goiás planta e colhe milho todos os dias do ano. Quantas pamonharias tem em Goiás? Nós tivemos a maior pamonhada do mundo recentemente, numa cidade aqui em Goiás. Então, essas áreas que são cultivadas para pamonha, eu acredito que elas são... Essa aí eu não estou questionando, não. Elas são, porque é uma produção normal, né? Mas só para tu imaginar, assim, como é a cultura goiana. Então, este milho aí que plantou pro porquinho, que plantou pra pamonha, que plantou fundo de quintal, ele é um multiplicador de molicutes.
E acaba virando um problemão. E outra coisa, Divino, você vai passando nas cidades, os lotes vazios, que não tem construção, são tudo lavourazinhas de... Vira plantação de milho pamonha. Vira plantação de milho pamonha. Exatamente. O que o produtor tem que se preocupar nesse momento agora? Esse momento agora, se o milho dele ainda estiver bem na fase inicial, nós temos que preocupar bastante com esse manejo, como eu comentei anteriormente, né? Que é fazer uma boa escolha, já está instalado, mas é muito bom sempre lembrar que a base é a genética do milho. Então o milho eu tenho que optar sempre por os milhos mais tolerantes, fazer essa proteção. E essa proteção aí vai até V8, mais ou menos. Aí depois vai vir o pré-pendoamento, vai vir o pendoamento. Aí ali possivelmente eu vou ter outra praga, que vai ser a cigarrinha. Além da cigarrinha, possivelmente eu vou ter o pulgão do milho. Isso aí, então, vai me fazer com que eu tenha que fazer uma aplicação mais adiantada. Não que os molicutes vão conseguir causar os entupimentos dos vasos com dor de seiva, que é o que acontece no final. Mas eu vou ter outro problema, que é a fumagina. Não vai deixar a folha respirar, transpirar, ela vai secar, vai faltar fotoassimilados para encher a espiga, e aí eu então vou ter problema. Então, realmente, eu ainda tenho que ficar de olho, porque a população ainda está em plena ascensão. Nós temos muito milho no campo, de diferentes idades, e aí ainda temos possibilidade de ter muitas perdas ainda no final. Então ele tem que ficar sempre atento ao manejo. E é muito importante, nesse momento, associar os biológicos aos químicos. Você acha que a gente vai ter problema de veranico? Você que viaja muito, conversa com muita gente e tal. Eu sei que é um negócio complexo de se saber, né? Eu vou chutar aqui, eu acho que não. Acompanhando as condições climáticas, eu acho que não. Certo? Mas o veranico favorece muito a proliferação da praga, fica mais confortável. O que aconteceu, falta lá com muito excesso de chuva. Ela se sente mais confortável, nada incomoda, então ela realmente se instala e multiplica mais. Mas eu acredito que não vai ter, não. A temperatura. Por exemplo, esse ano a gente teve vários momentos de frio, que a gente fala assim, gente, não é época de frio, então quando chegar lá para junho vai fazer um frio danado. A temperatura geralmente diminui a pressão da praga, mas a praga fica mais quieta. Provavelmente é mais a praga do cerrado. Certo. Né? Não é que ela vai hibernar, não. Ela não tem, né? Por exemplo, vou pegar um exemplo bem característico aqui, né? O pernilongo, Aedes aegypti. Ele também incomodando. Eu ligo o ar-condicionado, o que acontece? Ele quieta. Porque ele não tem essa aptidão para ficar, né? E o inseto é a mesma coisa. Mosca branca, não tivemos alta infestação. Então foi muita chuva e um clima mais ameno. Então o clima mais ameno diminui sim a população da praga. Então toda vez que nós tivemos esses frios, vamos chamar a temperatura mais amena, que para nós aqui, sim. 17 graus, né? Então nós reduzimos sim a população da praga. Então isso ajudou a diminuir aquela explosão que nós estávamos esperando dos insetos esse ano, você sabe. Só para a gente terminar nossa prosa aqui, você está fazendo testes lá na AgroHartz com outras culturas também, batata, o que mais? Então, tomate, nós estamos expandindo, como a nossa... Você está produzindo tomate adoidado, né? É verdade, e tem muito pouca informação, as empresas precisam de informação, precisam registrar produtos novos, pragas de difícil controle, e nós temos poucas estações de pesquisa que possam investigar isso aí para poder validar junto ao Ministério da Agricultura. A nossa estação é credenciada ao Ministério da Agricultura exatamente para validar essas novas pesquisas. Então lá já tinha soja, milho, algodão, girassol, sorgo, feijão, pragas de palhada, que essa é muito importante, de milheto, e eu vou esquecer algumas aqui que eu não falei. Mas a horticultura estava ainda... E aí nós começamos esse ano a desenvolver trabalho de manejo de pragas em batata e tomate. Eu observei um sorrisinho diferente, assim, quando eu falei dessas culturas aí. Parece que assim, o olho brilhou um pouco mais. É o nosso maior desafio vai ser agora, a gente ampliar isso aí e realmente a gente começar a atender as necessidades. Né? Realmente foi muito gostoso de estar ampliando para esse lado, né? Onde nós vamos agora trabalhar e aumentar o nosso leque de investigação. E os insetos, a maior parte deles, são os mesmos. Então, são culturas a mais. Então, este ano nós tivemos um problema, por exemplo, nós tivemos um problema muito grande de umas vaquinhas. O produtor conhece como vaquinhas, mas são besourinhos,
São 4 espécies, tem verdinho metálico, tem pretinho. São bonitinhos, né? São lindos, parece joaninha. E eles causam uma desfolha muito grande na soja, no feijão, né? Nas leguminosas. E também está acontecendo lá na batata, está lá no tomate. Então, quer dizer, para praga isso é uma oportunidade. Então, nós temos sim que entender como é a chegada dessas culturas dentro do sistema para poder aprender a manejar essas pragas também. Conversar com você é bom demais, Juju. Obrigado, é muito bom conversar com você. Sucesso aí para você. Muito obrigado. Admiro muito. Eu conversei com a entomologista Jurema Hatz e é maravilhoso conversar com ela. E é muito bom trazer essas informações para vocês. Eu volto a repetir sempre: informação só tem valor quando é compartilhada. Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast.